Olá, eu, Heloísa, o Alisson, a Bianca e o Francisco vamos apresentar um pouquinho sobre a unidade 5 do Manual de Construções Rurais, que trata um pouquinho sobre as instalações para aves. Bom, o objetivo deste tópico era identificar, planejar, dimensionar e ressaltar os principais aspectos construtivos necessários aí para a realização da avicultura, tanto de corte como de postura. Então, as instalações, elas se tornaram ao longo dos tempos um dos fatores mais importantes no contexto da avicultura, pois a instalação ela vai representar e encerrar a adaptação do animal que vivia antes no seu estado selvagem e agora vivendo em cativeiro. Só que mantendo as suas características básicas e essenciais. As instalações para aves, elas diferem bastante das destinadas a outros animais, não só relacionado aí ao ponto de vista higiênico, como também o manejo da criação, ele é bem diferente. O criador, ele vai dispor de uma área relativamente pequena para um maior número de cabeças. Todo o projeto desse tipo aí, ele deverá preencher condições que permitam o seu bom funcionamento, ressaltando também a parte econômica da produção. Deve ser uma instalação simples, permitindo menor tempo na sua execução, uma boa resistência e a utilização de materiais mais acessíveis. Bom, um pouquinho sobre o planejamento inicial do aviário. Então, sobre a escolha do terreno. Para a escolha do terreno, deve-se dar preferência aos terrenos que apresentam essas condições citadas. Eles devem ser secos, arejados, ensolarados, possuir uma inclinação suave e devem ser bem servidos de água potável. O terreno seco, ele vai ter a sua importância porque não deve-se ter nenhuma umidade na cama ou no piso dos abrigos. Na pesquisa do subsolo, deve-se verificar a natureza do solo, a espessura das diversas camadas, a profundidade e a extensão da camada firme. Daí, os métodos utilizados, eles vão ser dos mais simples, já que não se trata de uma obra assim tão cultuosa. Os terrenos, eles também, como eu comentei, deverão ser arejados, ou seja, amplos, sem obstáculos naturais, onde o vento ele pode e deve circular livremente em todas as direções, facilitando a localização escalonada, bem distribuída, dos diversos tipos de abrigos e construções necessárias ao aviário industrial. Então, tem que ser assim, bem amplo, bem como mostra aí nessa imagem. Não devendo ter tanta coisa em cima do terreno. Esse terreno ele deverá ser ensolarado, que também vai influir na umidade, porque ele não pode ter essa umidade, porque os raios solares eles são considerados os melhores desinfetantes que se conhecem. Então, a ação dos raios ultravioletas eles vão destruir os germes aí causadores de doenças e infecções. Então, tu tem que ter esse espaço amplo e tem que pegar sol. Também tem que ter uma inclinação suave para eliminar grandes movimentos de terra e permitir um rápido escoamento de água que, junto com uma característica aí de uma boa drenagem, vai evitar os chamados lodaçais, que vão prejudicar aí a higiene do teu aviário. Essa inclinação suave, ela também vai facilitar na movimentação ao redor do teu aviário de tratores, veículos, na distribuição de ração, na retirada de esterco, dentre outros.
E por fim, aí, o terreno tem que ser bem servido de água potável, tem que ser fresca e abundante. E isso é uma condição básica e fundamental para se ter a instalação de uma granja avícola. Agora, em relação à localização dessas instalações. Um grande fator na localização é a proximidade das fontes de produção de milho. Por quê? Porque o milho ele vai representar 60% a 79% do volume das rações. Então, essas granjas elas devem estar localizadas onde se tem grande produção de milho. Vai ajudar e vai baratear. Podendo aí adquirir esse milho mais barato nas safras, né? E estocá-lo em silos, em armazéns adequados para o ano inteiro. Outra consideração, outro fator, é a facilidade na aquisição de rações e concentrados, porque as aves elas têm que ter sempre o que comer, então tem que estar numa localidade que vai ter esse suprimento de ração. Tu tem que ter facilidade na aquisição de pintos de um dia de qualidade, então tem que se assegurar que é um incubador idôneo, que vai fornecer os pintos de qualidade o ano inteiro. Tem que ter mão de obra capaz, não adianta ter só mão de obra, mas essa mão de obra ela tem que ser qualificada e tem que ter um treinamento. Outro ponto é a proximidade do mercado consumidor e potencial de consumo deste mercado. Então, não adianta só você ter uma proximidade do mercado, mas também você tem que vender, né? Tem que conseguir vender o teu produto. Então, por exemplo, aqui em Santa Catarina, as granjas elas estão mais localizadas no oeste e as estradas e vias de transporte elas têm que ser de boa qualidade. E é muito importante que a tua granja ela esteja localizada próxima à BR. E aí que eu trago essa imagem aérea que eu tirei de uma granja lá do oeste mesmo, em que a gente consegue observar alguns fatores, como a produção de culturas anuais aí, que de repente até tem um milho plantado ao redor, dá para ver na imagem que tem o cultivo, e dá para ver também a proximidade dessa granja com a BR, então assim o fluxo para retirada e entrada do teu produto ele vai ser bem facilitado e vai agregar valor ao teu produto. Então é muito importante essa escolha do terreno e a localidade desse terreno são fatores extremamente importantes para determinar aí a instalação da grelha. E, por fim, é a eletricidade e gás, que é indispensável para se manter uma instalação de agricultura. Outro fator muito importante é a orientação que essa instalação ela deve ficar, sendo que os galpões eles devem de preferência estar com a colmeira, que é a parte que junta o telhado, orientada aí no sentido leste-oeste. Com essa orientação, vai se ter que a superfície exposta a oeste seja a menor possível e vai se evitar um sobreaquecimento pela insolação das longas tardes de verão. Essa condição é de extrema preferência, pois sabe-se que nem sempre é possível executar, né, essa orientação. Não é porque ela seja indispensável, mas que a gente vai conseguir colocar ela, porque ela vai depender de fatores de topografia, de vento, que também é uma opção que você tem que analisar na hora de instalar o teu galpão. E daí eu fui pesquisar outros autores, porque essa imagem à esquerda é a que trata no manual, né? Uma imagem mais simples da orientação. Daí a imagem à direita foi de um outro trabalho também, que eu usei para comparar, para ver se realmente era isso de leste a oeste, se ainda é assim, se ainda é considerado assim. E realmente, hoje em dia, ainda eles buscam fazer a instalação do aviário
em direção leste-oeste por conta da radiação solar. Em relação à situação das instalações, a disposição dos galpões que irão constituir a exploração, eles devem ser feitos de um modo que as aves de mesma idade, elas devem estar afastadas entre si de no mínimo 20 metros, ou seja, os galpões com aves de mesma idade, eles devem ter um afastamento de no mínimo 20 metros. Isso evita com que atrapalhe a ventilação natural de um para o outro. Para galpões com aves de idades diferentes, já é recomendado que esse afastamento seja de no mínimo 100 metros, contendo ainda ao redor de cada galpão barreiras naturais, ou seja, árvores, que vão impedir a circulação direta do ar de um galpão para o outro. O que evita com isso? A transmissão de doenças das aves que estão mais adultas para as aves mais jovens. E daí, também fui procurar um outro trabalho que me informasse se essas informações ainda são utilizadas hoje. E sim, essa imagem mostra a importância dessas barreiras naturais até para ocorrer a ventilação dentro da tua granja. E logo em seguida, para mostrar como isso ainda é utilizado hoje em dia, atualmente, né, considerando que esse manual é um pouco mais antigo, trouxe mais uma imagem aí do Google Earth, é uma imagem aérea do oeste catarinense de uma granja, e fiz uma medição aérea, né, uma medição aí por cima, não é tão precisa, mas dá para a gente ver que a distância, nesse caso, de um galpão para o outro, ele é de 20 metros, o que me diz que nesses aviários tem aves de mesma idade, diferente desses aviários aqui, que me deram uma distância aí aproximada de 100 metros, e a gente vê a quantidade de barreiras naturais que tem ao redor desse aviário. Então, aí vão ter aves de idades diferentes. Outra questão são os componentes da granja, que toda granja deve ter todos esses componentes, todos esses setores, e isso também não mudou de anos atrás para hoje. Existem os mesmos setores e os mesmos cuidados, devendo ter o setor de produção, que é o galpão onde vai ficar os frangos, né, de corte ou de postura, o setor de preparo dos alimentos, onde vai ser fabricado a ração, né, onde vai estar estocada essa ração, enfim. Deve-se ter um setor administrativo, um escritório, né, onde vão ficar as pessoas que vão cuidar desse setor. Um setor sanitário, com fossa crematório, pedilúvio, rodolúvio, plataforma de desembarque, porque o aviário ele é extremamente um lugar extremamente higiênico, então você tem que ter esse setor sanitário. Um setor de apoio e também um setor externo, que vai ser o posto de vendas, o abatedouro, é basicamente isso. Então, eu vou falar um pouco sobre as instalações para aves de corte. Então, o local de criação. O local de criação, então, normalmente, as aves elas não mudam de local de criação, então elas permanecem desde os primeiros dias de vida dentro do mesmo galpão até o seu abate. A idade de abate ela vai variar em função do tipo de ave, bem como do nível tecnológico e também do manejo a qual essas aves são submetidas. Então, por exemplo, os frangos, o tempo necessário do nascimento até o abate são de 40 a 50 dias, e, por exemplo, o Chester necessita de um pouco mais, de 65 a 70 dias, chegando daí em média 3,75 quilogramas de peso vivo. Então, a densidade das aves. Então, isso vai depender das características físicas e comportamentais de cada tipo de ave,
e também em função do clima e do nível tecnológico do produtor. Então, por exemplo, um galpão ele pode conter em média, no caso de frangos, de 8 a 12 aves por metro quadrado, isso para climas mais quentes e baixa tecnologia. Para climas mais frio e alta tecnologia, suporte de 12 a 14 aves por metro quadrado. Para climas frios e altíssima tecnologia, é possível pôr até 18 aves por metro quadrado. No caso de Chester, suporta então de 5 a 6 aves por metro quadrado no verão e de 7 a 8 aves por metro quadrado no inverno. Perus e patos também são de 5 a 6 aves por metro quadrado e gansos também de 5 a 6 aves por metro quadrado. Então, isso também varia em função do clima e da tecnologia, mas normalmente aí para Chester, Peru, frangos, patos e gansos é a metade do que para frangos. Então, a capacidade do galpão, então o galpão ele pode ser construído de qualquer tamanho, e a sua capacidade ela vai ser determinada em função do tipo de ave. Também vai ter influência do mercado consumidor e da disposição dos recursos do produtor. Então, atualmente, pode ver, há bastante presença de empresas integradoras que trabalham junto com os agricultores. Então, elas investem na produção das aves e é muito comum a construção de galpão possuindo as dimensões 12 por 50, 12 por 100, até 12 por 150. Isso vai ser conforme a necessidade comercial da transformação dessas empresas. Então, o galpão retangular ele é o mais econômico, então por isso que ele é o mais recomendado. A largura e o pé direito elas são determinadas em função do clima e do manejo. Por exemplo, se tem necessidade de entrar o caminhão dentro do galpão para entrada e saída das aves. Para a largura acima a 8 metros, é recomendado que tenha ventilação forçada, no caso, fazer uso de ventiladores. Aí que tem a tabelinha que indica a largura e o tamanho do pé direito em função do clima. Então, para clima quente e seco, as larguras variam de 10 a 14 metros até 3,3 metros de pé direito. Para clima quente e úmido, de 6 a 8 metros de largura e até 3 metros de altura ao pé direito. Então, os meios de controlar o efeito do clima. Então, nos meses de verão, todas as precauções elas devem ser tomadas para que seja possível manter a instalação com uma temperatura mais amena possível. Então, tanto durante o dia quanto durante a noite. Então, tem alguns recursos que são utilizados para esse fim, como no caso ali a ventilação forçada. Então, no caso de galpões com largura superior a 8 metros, então se recomenda colocar ventiladores. Esse uso de ventiladores deve ser bem controlado, porque ele, se for usado de forma descontrolada, pode ressecar as vias respiratórias das aves. Outra forma também muito eficiente é o lanterninho, que ele vai funcionar como uma espécie de exaustor, como tem ali na imagem. O ar quente de menor densidade, como que ele tem uma menor densidade, ele vai subir. Então ele sai pelo lanterninho e ele vai dar lugar para o ar mais frio. Então ele vai criar uma zona de convecção. Então o lanterninho ele ameniza o clima e também ele tem a função de limpar o ambiente de gases que ali são produzidos. Então, o telhado ele deve ser o mais inclinado possível para evitar o acúmulo de ar quente e a abertura da saída do ar do lanterninho ele vai ser calculado em função da largura L do galpão, que é essa largura aqui embaixo. Também é importante fazer o uso de beiral largo,
que ele vai evitar que o sol ele incida dentro do galpão, provocando daí aumento de temperatura, e também vai evitar a entrada de água das chuvas quando que chove com vento. Então, em alguns casos, você utiliza aí o beiral com largura de 1,5 a 2 metros. Então, as telhas, o ideal seria a utilização de telhas de bar. No entanto, devido a problemas de custo, as telhas mais utilizadas são as de cimento amianto. Hoje se usa bastante telhas com a liga de alu-zinco, ou também aquelas telhas que são sanduíche, que é 2 chapas de alumínio com isopor no meio. Então, essas telhas, no caso, as telhas de amianto, elas proporcionam um aumento considerável da temperatura no interior do galpão, o que torna a utilização de outros meios para atenuar a temperatura, que é algo de extrema importância. A pintura, então, também é importante, porque as paredes e os telhados devem possuir uma coloração clara, que a pintura mais clara tem a finalidade de maior reflexão dos raios solares. Então, utilização de cortinas também, que elas vão permitir controlar a temperatura dentro do galpão, não permitindo a entrada de raios solares, ventos fortes, frio, etc. Então, sobre o dimensionamento das instalações. Então, sistema de criação. Então, para o dimensionamento, é levado em consideração um sistema em que a entrada e a saída das aves no galpão são feitas ao mesmo tempo, que se chama aquele sistema all-in, all-out. Então, esse tipo de sistema ele possui a vantagem que é evitar doenças e facilitar o manejo das aves. No entanto, existe uma área maior destinada às construções. Os problemas na comercialização e na implementação da infraestrutura são também dificultados. Sobre o volume de produção, então depende de fatores como o mercado consumidor, que gera regional ou integração. Então, também tem o capital próprio, programas especiais, Sudan, Sudene, integração e etc. O cronograma de produção, então, ele vai depender de fatores como o mercado consumidor. Então, uma vez definido o mercado consumidor, daí é possível dimensionar as instalações necessárias. Então, o processo de cálculo. Então, o período total de criação, é igual ao período de limpeza, mais o período necessário para o crescimento e engorda das aves. Então, o período de limpeza varia de 7 a 14 dias. Tem também o número de unidade de criação de galpões. Então, essas unidades, elas contêm aves da mesma idade e podem constituir mais um galpão. Então, a unidade de criação vai ser igual ao período total de criação em dias, dividido pelo intervalo entre o abate das aves em dias. Então, esse intervalo de abate, geralmente, ele é definido pelo mercado consumidor. A área do galpão, então, vai ser igual ao número de aves por abate, dividido pela densidade de aves por metro quadrado. O comprimento do galpão, então, vai ser a área do galpão em metros quadrados, dividido pela largura do galpão em metros. Então, a altura do galpão, ele vai ser em função da largura e do clima, do manejo. E o número de subdivisões do galpão, economicamente, as subdivisões elas acabam sendo inviáveis, mas existem experimentos que utilizam das subdivisões na tentativa de produzir uma ave de melhor qualidade, poderia alcançar melhor condição de preço no mercado. Então, o número de subdivisões é igual ao número de aves por abate, dividido pelo número de aves na subdivisão. Então, os aspectos construtivos. Então, para a escolha do material a ser utilizado na construção, deve-se considerar alguns aspectos.
seria a disponibilidade, o custo econômico e também a durabilidade. No caso de alicerces e fundações, então eles são bastante simples, constituídos basicamente de concreto simples ou ciclópico, com até 40% de pedra de mão colocados no fundo e junto à parte inteirada dos pilares. Então, colunas ou esteios que sustentarão o galpão, e também os pequenos alicerces contínuos necessários das muretas laterais. Então, eles podem ser feitos de concreto simples, de solo cimento ou de tijolos. Os pisos, então o piso ele vai apresentar uma declividade leve, de 1 a 2%, para facilitar o escoamento da água e auxiliar na limpeza do galpão. Ele pode ser feito de diversos tipos de materiais, como o solo cimento, tijolos resultados com argamassa, concreto simples, e ele geralmente tem uma espessura ali de 4 a 6 centímetros. Então, ele pode ser, inclusive, de chão batido, de terra, só que o de chão batido, existe um inconveniente no piso, que é abrigar insetos, ovos de vermes, até mesmo vírus, etc. Então, os pilares, colunas ou esteios, então eles podem ser feitos de concreto armado, concreto não armado, de tijolo de ferro, madeira roliça, falqueada ou cerada. Então, os pilares de madeira, eles devem ser inteirados até no mínimo 80 centímetros. Eles devem ser dotados de encaixes para que possa receber o madeiramento do telhado. Os pilares de tijolos e concreto armado ou não, eles devem apresentar um vergalhão de 1/4 polegada na sua extremidade superior, para também servir de fixação do madeiramento do telhado. Então, o fechamento lateral do galpão, ele pode ser feito de tábuas, contendo um dos lados um portão de 2 bandeiras, com largura alta suficiente para entrar o caminhão de carga e descarga. E também pode ser feito o fechamento lateral de alvenaria. No sistema Dark House, não há necessidade de porta para a entrada do caminhão no aviário. Os aviários da Dark House, eles têm mais ou menos uns 2,5 metros de altura, e eles são feitos de forma a que tu coloque o caminhão do lado do aviário e os frangos sejam levados até a beirada do aviário. Então, o caminhão não entra no aviário. O fechamento longitudinal do galpão, ele deve possuir uma mureta, que geralmente tem de 30 a 40 centímetros de altura, e pode ser construído de alvenaria, concreto simples, com 8 a 10 centímetros de largura. Pode ser também de solo de cimento ou tábuas. Então, o vão que fica acima da mureta até o telhado, ele é fechado com telas de malhas de meia a 1 polegada, então, fixadas no madeiramento do telhado, em pontas salientes de arame grosso e galvanizado, para que não enferruje. Dispostos na mureta a cada 30 centímetros. Então, a necessidade de colocar tela em todas as aberturas, para que se evite a entrada de pássaros ou outros animais. Tem também o pedilúvio, é muito importante, deve ser colocado nas entradas dos barracões, para que, caso haja necessidade de entrada de alguma pessoa, pelo menos haja a desinfecção dos calçados. Agora também é uma exigência os arcos de desinfecção, para que os veículos que entrem na área onde tem o aviário sejam desinfectados. Sobre a cobertura, então pode ser usada uma estrutura de madeira roliça, flaqueada ou cerada, e até mesmo estrutura metálica ou de concreto pré-moldado. O melhor tipo de telha seria aquele que proporcionasse o melhor conforto térmico aos animais, como eu já falei anteriormente. Seja, telhas de barro ou telhas metálicas com isopor, que é aquela telha sanduíche. Então, a inclinação do telhado vai ser em função do tipo de telha utilizado,
e deve ser o maior possível para facilitar o escoamento das águas pluviais e também a saída do ar quente. Então, de modo geral, não se deve colocar a inclinação do telhado também com o mesmo ângulo da latitude da região, para que seja evitado uma maior absorção dos raios solares. Daí, isso vai fazer com que haja uma maior refletividade desses raios. Então, para fazer o dimensionamento do plantel de postura, deve-se ter um bom planejamento dos setores para não haver descontinuidade de produção e para ter também uma melhor eficiência na utilização dos recursos. Então, é importante que o produtor ele siga uma dinâmica de constante renovação dos seus plantéis mais velhos. Ele consegue isso por meio da compra de animais, em fase inicial, ou fazendo ele mesmo, dentro da sua propriedade, o plantel da cria e recria. Economicamente, esse é o sistema mais viável, além de permitir uma maior vigilância quanto à execução das práticas e programas profiláticos das principais doenças. Então, dessa forma, uma granja produtora de ovos sempre vai haver aves em fases de cria, recria e aves em produção. Então, as fases da vida da poedeira são os plantéis divididos pela idade. Então, dessa forma, são 3 plantéis distintos. Cada um eles tem o seu manejo, alimentação e instalações diferentes. Então, a fase inicial ou de cria vai de 0 até a 7ª semana. A fase de recria ou de crescimento da 7ª até a 17ª semana. E a fase de produção da 18ª semana até os 18 meses. Então, a fase de produção, ela é conhecida também como um período econômico de postura. Ao final dela, essas aves, elas são mandadas ao abatedor para a renovação do plantel. Então, para cria e recria, são utilizados vários sistemas, visto que a reposição dos plantéis representa uns 20% do custo total da produção de ovos. Então, o avicultor, ele sempre busca diminuir esses custos. Já na fase de postura, geralmente são utilizados gaiolas. Então, vou apresentar os sistemas mais comuns de criação. O sistema piso-piso-piso consiste em galpões com piso de concreto, forrados com uma cama de material absorvente. Nesse sistema, as fases de cria e recria são feitas no mesmo galpão, e a fase de postura em galpões com ninhos. O sistema piso-piso-gaiola, ele é muito parecido com o anterior, a diferença se dá na fase de postura, que daí é utilizado gaiolas fabricadas com arame galvanizado. Já o sistema piso-gaiola-gaiola, somente a fase de cria é realizada em galpões com camas. A fase de recria é realizada em gaiolas próprias para essa fase e depois transferidas na fase de produção para gaiolas de postura. Por fim, temos o sistema bateria gaiola-gaiola. Nesse sistema, a fase de cria é realizada em bateria da 4ª semana até a 6ª. Essas baterias consistem de 5 módulos de 2 metros de comprimento por 1 metro de largura, possuindo capacidade para abrigar de 200 a 300 aves. Então, seguindo o mesmo esquema anterior, as fases de recria e produção também são realizadas em gaiolas, sendo da 7ª semana até a 17ª semana em gaiolas de recria e depois transferidas para gaiolas de postura. Existem também outros sistemas, como a bateria piso-piso, piso-piso-ripado e ripado-ripado gaiola, mas esses não são tão utilizados como os primeiros. Então, para o dimensionamento, será levado em consideração um sistema em que a entrada e a saída das aves no galpão são feitas ao mesmo tempo, chamado sistema all-in, all-out, o que significa todos dentro e todos fora. Ele possui a vantagem de evitar doenças e facilita o manejo das aves, mas deve ser feito da seguinte forma: as aves elas devem ser isoladas por idade,
sendo que idades diferentes devem ser espaçadas de 100 metros. Os galpões eles devem ser limpos e ter um descanso de 30 dias, e a granja deve dispor de aproximadamente 5 núcleos de produção, cada um abrigando 1/5 do plantel desejado de poedeiras adultas, podendo ser distribuídas em um ou mais galinheiros. A vantagem desse sistema é a racionalização do uso de instalações e a regulação do atendimento ao mercado. Aqui nessas imagens a gente consegue ver um galpão, onde que todas as aves foram retiradas para fazer o descanso. Na imagem ao lado, a gente consegue ver a distância de um galpão para outro. Então, em sistemas que não seguem a disposição ao in e ao out, há dentro de um mesmo galpão galinhas de diferentes idades. Isso por conta da dificuldade de fazer a reposição de todas as galinhas ao mesmo tempo, e também por ser economicamente inviável. Então, os dados para fazer o cálculo do pinteiro para a fase inicial ou de cria. Então, as baterias, como a gente consegue ver na primeira imagem, onde tem os pintos dentro, elas são estruturas de madeira ou metal, nesse caso ali são metais, com 5 andares. Cada andar possui as dimensões 1 por 2 por 0,3 metros e tem capacidade para 40 pintos. Dessa forma, cada bateria tem capacidade para 200 pintos. Elas devem ficar dispostas debaixo de um galpão ou cobertura para a proteção dos animais contra as mudanças do clima, como sol, vento e chuvas. Ao lado a gente consegue ver o outro tipo de criação, que é o piso. O dimensionamento é semelhante a frangos de corte, utilizando o galpão por um lote de aves durante 6 a 7 semanas, com densidade de 20 a 22 aves por metro quadrado, sendo sua capacidade planejada superior em 3% à recria e também a cada núcleo de poedeiras, e com intervalo de 90 dias para a compra dos pintos. Então, na fase de recria, a gente pode utilizar, como citado anteriormente, o piso também, como o local de criação, como a gente consegue ver nessa imagem, também semelhante aos frangos de corte, utilizando o galpão por um lote de aves, da 7ª semana até a 17ª, que são quando as aves começam a botar os ovos, utilizando a densidade de 10 a 14 aves por metro quadrado. Se for utilizado gaiolas, estas devem ser dispostas em paralelo ou sistema de escada, formando de 4 a 12 fileiras. Essa gaiola é diferente da gaiola de postura, pois, como citado, nessa fase, as aves ainda não estão realizando a postura. Da mesma forma, aqui na criação em piso, a utilização do galpão por um lote de aves se dá no período da 7ª semana até a 17ª. As gaiolas, elas possuem a dimensão de 50 por 50 por 38 centímetros, com densidade de 6 a 8 frangas por gaiola. E para fazer o cálculo da quantidade de gaiolas por galpão, a gente utiliza a seguinte fórmula, que é o número de gaiolas, que é igual ao número de poedeiras, dividido pela densidade de aves por gaiola. Então, o número de poedeiras, ele vai depender da capacidade de postura e do mercado consumidor. Já a densidade de aves por gaiola depende do tamanho da gaiola. Esse sistema de gaiolas, ele tem uma vantagem, onde que essas gaiolas evitam acidentes, doenças, e acaba facilitando o manejo individual e também o controle da ração. Então, a fase de produção, a gente pode utilizar o piso como local de produção, como nas outras fases, as construções também são semelhantes aos galinheiros para frangos de corte, mas nesse caso, as aves ficam da 18ª semana até 18 meses no galpão, com densidade de 4 a 5 aves por metro quadrado e um ninho para cada 4 poedeiras. Os comedouros devem ter 7,5 centímetros linear por ave e o bebedouro 2,5 centímetros linear por ave. No caso das gaiolas, o tamanho ele varia de acordo com o fabricante.
mas a recomendação é de 400 centímetros quadrados por galinha e 7 a 8 centímetros lineares de comedouros e bebedouros, para evitar o umedecimento da ração. Sendo assim, as aves também permanecem no galpão da 18ª semana até os 18 meses, e as dimensões mais comuns das gaiolas encontradas no mercado são as seguintes: 30 por 40 por 38 centímetros, com uma densidade de 3 aves, e um espaço ave de 400 centímetros quadrados, 24, 37 por 38 centímetros, com densidade de 2 aves e espaço ave de 444 centímetros quadrados, 50 por 45 por 38 centímetros, com densidade de 6 aves e espaço ave de 375 centímetros quadrados, 60 por 50 por 38 centímetros, com densidade de 9 aves e espaço ave de 333 centímetros quadrados, e dimensão de 30 por 40 por 38 centímetros, com densidade de 4 aves e espaço ave de 300 centímetros quadrados. O cálculo do número de gaiolas por galpão é o mesmo utilizado na fase de recria, né? Sendo o número de gaiolas igual ao número de poedeiras dividido pela densidade de aves por gaiola. Então, aqui a gente consegue ver nessa imagem como é que as galinhas ficam alojadas nesse sistema de gaiolas. Então, as vantagens desse sistema frente às demais são maior densidade e uso racional das instalações, manejo prático e rapidez nas operações, fica bastante facilitado o trabalho de vacinação, debicagem, pesagem, seleção e também o transporte. Na alimentação, então, é possível controlar a quantidade de ração e o próprio peso corporal em cada semana. Então, tem, assim, um maior controle de doença, interrupção do ciclo de doenças como coccidiose e verminose. O uso de gaiolas também evita mortes por amontoamento, uma maior produção na fase de postura, a facilidade na coleta dos ovos, visto que eles ficam nessas canaletas, e dessa forma temos ovos mais limpos. Então, como curiosidade, a gente tem aqui outros tipos de sistemas de produção. Então, mesmo que o sistema das gaiolas é o mais utilizado, eles afetam diretamente na ausência do conforto animal, em torno no repouso, ausência de liberdade para expressar seu comportamento natural, como também ausência de estados emocionais positivos. Então, dessa forma, começou-se a buscar sistemas alternativos de produção, visando uma alta produção, mas levando em conta o comportamento natural dessas aves. Um deles é muito parecido com o sistema piso-piso-piso. Ele é conhecido como cage-free, como está apresentado aqui nessa primeira foto. Ele é basicamente a produção de ovos livres de gaiola. Outro sistema, também representado aqui nessa segunda foto, é o free range. Ele permite que as aves tenham acesso às áreas abertas, os piquetes. Então, no sistema cage-free, as aves elas podem ser criadas com ou sem cama, e ele permite que as aves fiquem soltas nos galpões, com acesso a ninhos, poleiros, local para banho de areia, possibilitam espaço para fugas, promove o desgaste de unha pelo ato de ciscar. Assim, a ave ela consegue expressar todos os seus comportamentos naturais. Então, precisa ter um ninho para cada 5 galinhas, quando for individual, ou 0,8 metros quadrados de espaço de ninho coletivo para cada 100 aves. Nesse sistema, os poleiros são obrigatórios, como a gente consegue ver aqui nessa imagem, com um espaço correspondente a 15 centímetros por ave, quando a ave já está em fase de postura. O piso ele pode ser único, nesse caso a densidade animal deve ser de 7 aves por metro quadrado, pode também ser um piso ripado, com densidade máxima de 9 aves por metro quadrado, e para aviários com fileiras verticais multinível, a densidade máxima deve ser de 11 aves por metro quadrado. Assim, as aves elas ficam livres para caminhar
e expressar comportamentos naturais. E, por fim, o sistema free range se diferencia do cage free por possuir acesso às pastagens na área externa. Esse acesso diário ele deve ser de pelo menos 6 horas por dia, sempre que o clima permitir. Então, aqui a gente consegue ver o espaço livre e aqui atrás o galpão. Então, o galpão ele serve de abrigo para as aves, protegendo do mau tempo e para que tenham um espaço seguro para dormir sem serem ameaçados por predadores. Então, nesse sistema, as galinhas poedeiras ficam em contato direto com o solo, realizando banhos de areia, botando seus ovos em ninho e empoleirando-se. Os ninhos devem estar disponíveis um para cada 7 aves, com um comprimento de poleiro mínimo de 15 centímetros por ave, áreas de cama de mínimo de 250 centímetros por ave e uma densidade populacional máxima de 9 aves por metro quadrado. Os aspectos construtivos para aves de postura, né? E os galpões para as aves no piso, tanto para cria e recria, as aves de corte, geralmente eles possuem 10 metros de largura e 2,8 de pé direito. E os aspectos construtivos seguem as mesmas recomendações feitas para as aves de corte. Em relação aos galpões que são feitos a criação de galinhas em gaiolas, de recria, no caso, possui normalmente 3 metros de largura, de 2 a 4 fileiras de gaiola, podendo ser fechado ou não, até a altura das gaiolas, né? E o comprimento vai variar de acordo com o número de aves a ser criada e também com a topografia do local. Os galpões para postura em gaiolas, eles normalmente podem possuir 3 metros de largura, que é mais ou menos 2,2 por 2,5 de pé direito, para 4 fileiras de gaiola, e 6 metros de largura, de 2,8 até 3 de pé direito, para 8 fileiras de gaiola. Aqui está um exemplo para vocês de como é um galpão para aves em gaiolas, onde nesse aqui tem 8 fileiras, são 2 do lado, 4 no meio e 2 no outro. E um exemplo de dimensionamento seria aí sobre o modelo Berigui. Um exemplo que a gente pegou também na literatura seria para poder dimensionar um galpão para 7.500 aves. E essas dimensões do galpão, elas são dadas em funções da dimensão de cada gaiola, né, selecionada. Por exemplo, cada galpão ali terá uma dimensão de acordo com os tipos de gaiola. De acordo com o catálogo dos fabricantes, né? Empresas, locais, etc. Esse modelo Berigui que eu escolhi para trazer para vocês, ele é de 0,45 metros de comprimento por 0,45 metros de largura, por 1 metro de comprimento. E a gente escolheu para 8 aves de postura, e esse o dimensionamento então, é 1 metro de gaiola para 8 aves. Como a gente está querendo 7.500 aves, vai ter que ser 938 metros de gaiola, né? Aqui alguns exemplos. Aqui pode-se adotar 4 fileiras de gaiola, ficando o galpão com comprimento 235 metros, ou várias outras posições, como eu mostro para vocês. Nessa imagem aqui da esquerda, são 4 fileiras de gaiola, com todas essas medidas aqui, essas cotas, onde ao lado direito tem 2 gaiolas, 2 fileiras de gaiola, e ao lado esquerdo 2 fileiras de gaiola. Já na figura do lado direito, são 6 fileiras de gaiola, onde possui uma para o lado de fora, né, encostando no outro galpão, sendo 3 de um lado e 3 do outro. Essas duas imagens aqui são, no caso de 8 fileiras de gaiola, um do mesmo modelo do anteriormente, 2 gaiolas de um lado, 4 dentro e 2 do outro lado. E esse aqui seria já uma gaiola menor, onde seriam todas as 8 fileiras de gaiola dentro do mesmo galpão. Então, o piso
para essas aves em gaiolas, como vocês podem ver nessa imagem aqui, são em terra batida, né? E entre as fileiras, vocês podem ver nessa imagem aqui, tem um andador, um passeio, né? Que eles chamam de 1 metro de largura em concreto na espessura. Tem gente que faz de outros materiais também. E revestido com a cimentação de 1 a 1,5 de espessura. Centímetros de espessura, né? Os pilares e colunas ou esteios e coberturas são iguais aos galpões para aves de corte. Aqui alguma coisa sobre o comedouro e o bebedouro, onde vocês podem ver aqui na imagem. Ele é feito de chapa galvanizada, tipo calha, fixado nas gaiolas. E o bebedouro pode ser do tipo automático ou feito de alumínio. E no bebedouro calha, a água deve ser corrente, né? Para não ficar empoçar a água ali, apresentar uma declividade de 0,5%. E o galpão e as gaiolas devem apresentar também essa mesma declividade, para poder seguir junto com os bebedouros, né? Aqui, como vocês podem ver, o comedouro do lado esquerdo, ele tem mais um formato em U, e o bebedouro ali, estilo calha, em formato em V. As gaiolas, então, eu trouxe aqui uns exemplos de gaiola para vocês, elas são formadas por um conjunto de 4 repartições, geralmente contendo, conforme o fabricante, as seguintes dimensões ali. Tem de 30, 40 por 38, 24, 37 por 38, 50, 45 por 38, e assim vai. A densidade das aves aqui também, como vocês podem ver, respectivamente, a primeira é para 3 aves, que é uma gaiola intermediária ali, aí depois já vem uma menor de 2 aves, e assim vai. Aqui o espaço por ave em centímetro quadrado também, vocês podem ver, ali para a primeira são 400, a segunda 444, um pouquinho mais. Aqui um exemplo de gaiola para vocês, onde são, no caso, 3 fileiras, né? Uma em cima da outra ali, para a quantidade X de aves. E o sistema de suspensão das gaiolas ali, ele pode ser utilizado uma série de materiais como... O sistema de suspensão das gaiolas pode ser utilizado uma série de materiais como canos e ferragens. E como eu mostro para vocês, tem os ninhos para a costura de ovos ali, no caso, que tem todas essas medidas corretas ali. E aqui são as referências do nosso trabalho.